Já eram 2, talvez 3 horas da manhã. Do corredor onde eu estava era possível ouvir o barulho da ambulância chegando com a sirene ligada. Lá dentro, um homem de 50 anos em coma. Seu exame, um ritmo respiratório irregular, as pupilas anisocóricas, a pressão elevada, sem nenhum tipo de resposta aos comandos. Sua tomografia, um enorme hematoma cerebral. O que fazer? Uma das maiores causas de hematomas cerebrais, os aneurismas, são dilatações patológicas da parede dos vasos sanguíneos, normalmente nos pontos de maior fragilidade das artérias. Tem uma incidência na população em torno de 3,2%, idade média 50 anos, e atinge igualmente o sexo feminino e o sexo masculino. Nós vivemos hoje uma pandemia que, até o momento, hoje é dia 16 de março de 2021, já levou a óbito no Brasil mais de 250 mil pessoas. Mas é sempre bom lembrar que em tempos de paz existem doenças que são as mais graves e que respondem pelo maior número de óbitos em todo o mundo. E é importante a gente dizer que as doenças cardiovasculares estão em primeiro lugar, em qualquer lugar do mundo. As doenças cardiovasculares, assim como as doenças cerebrovasculares, têm origem muito semelhante. O famoso infarto do miocárdio, ele é causado pela obstrução das artérias que levam o sangue até o músculo cardíaco. No cérebro não é diferente. O cérebro precisa de um suporte sanguíneo muito grande. E esse suporte sanguíneo, ele é possível através de 4 vasos. As 2 carótidas, que saem diretamente do coração e sobem até o cérebro,
e 2 artérias posteriores, que são as artérias vertebrais. Portanto, há 4 vasos sanguíneos que levam o sangue até o cérebro. E isso é especialmente importante se a gente considerar que estão nesses vasos as causas de 80% dos acidentes vasculares cerebrais. O AVC, ele é isquêmico, quando falta oxigenação num determinado local do cérebro, ou hemorrágico, quando ocorre uma hemorragia em um determinado local do cérebro. Os primeiros, os isquêmicos, respondem por 80% dos casos e os hemorrágicos por 20% dos casos. Os isquêmicos são, na sua grande maioria, causados por obstruções na artéria carótida, normalmente por placas de gordura, que a gente chama de aterosclerose, de onde se soltam placas ou coágulos que vão entupir artérias lá em cima, causando uma obstrução para o fluxo sanguíneo para essas regiões do cérebro. No caso dos acidentes vasculares hemorrágicos, os aneurismas respondem por 5% de todos os novos casos de acidente vascular cerebral. E também respondem por 500.000 mortes por ano em todo o mundo. Quando se está diante de uma situação grave, como a que eu mencionei no início desse vídeo, só lembrando, um homem de 50 anos, em coma, com uma tomografia cerebral mostrando uma enorme hemorragia cerebral. É possível definir, através do tipo de sangramento que ocorre no cérebro, qual a sua provável causa. Entre as hemorragias cerebrais, a mais comum é aquela causada por um pico de pressão arterial. A hemorragia causada pelo sangramento de um aneurisma cerebral, ela tem algumas características que a definem como uma hemorragia subaracnoidea. E essa hemorragia, esse tipo de hemorragia, é o que nos leva à suspeita de uma hemorragia causada por um aneurisma cerebral. Bom, a partir da suspeita diagnóstica de um sangramento causado por um aneurisma cerebral, é fundamental se fazer um exame chamado arteriografia, que é nada mais, nada menos do que o estudo dos vasos sanguíneos cerebrais. Através desse exame, que pode ser feito através de uma técnica chamada cateterismo, ou através de uma tomografia cerebral, ou através de uma ressonância magnética, se consegue identificar essa dilatação nos
pontos de maior fragilidade das artérias cerebrais. A partir do diagnóstico do aneurisma, feito, portanto, pela angiografia, se define o tipo de tratamento a ser feito. O tratamento considerado padrão ouro, até hoje, é a cirurgia para clipagem do aneurisma cerebral. Esse procedimento consiste na realização de uma craniotomia, na abertura de uma janela no crânio, por onde o neurocirurgião acessa áreas profundas do cérebro, onde normalmente se encontram os aneurismas, e aí ele tem acesso ao colo do aneurisma, onde ele deve cuidadosamente colocar um clipe, isolando a dilatação do vaso sanguíneo ao qual ela está ligada. Uma outra forma de tratar o aneurisma cerebral é se utilizando da mesma técnica chamada cateterismo, através da qual se insere uma espécie de mola no interior do aneurisma ou do saco aneurismático, impedindo que o sangue entre dentro dele. A decisão sobre qual técnica deve ser utilizada no tratamento dos mais variados tipos de aneurismas deve ser uma decisão entre o médico e o paciente, dada as diferentes circunstâncias em que isso pode acontecer. Existem diferentes tipos de aneurismas, tamanhos, localização, idade do paciente e riscos inerentes a cada tipo de técnica utilizada. O objetivo desse canal sempre foi e vai continuar sendo trazer temas como política, arte e medicina. E sempre que possível, a gente vai tentar provocar uma intersecção entre esses três temas. No clássico romance de Ayn Rand, A Revolta de Atlas, já mencionado em outros vídeos aqui nesse canal, os pensadores, os inovadores e os indivíduos criativos suportam o peso de um mundo decadente enquanto são explorados por parasitas que não reconhecem o valor do trabalho e da produtividade e que se valem de corrupção, da mediocridade e da burocracia para impedir o progresso individual e da sociedade. Ayn Rand traça um panorama estarrecedor
de uma realidade em que o desaparecimento de mentes criativas põe em xeque toda a existência. E eu vou destacar aqui um trecho absolutamente atual e estarrecedor. Abre aspas. Parei quando a medicina foi colocada sob controle estatal há alguns anos, contou o Dr. Hendricks. A senhorita imagina o que é preciso saber para operar um cérebro? Sabe o tipo de especialização que isso requer? Os anos de dedicação apaixonada, implacável, absoluta para atingi-la? Foi isso que me recusei a colocar à disposição de homens cuja única qualificação para mandar em mim era sua capacidade de vomitar as generalidades fraudulentas, graças às quais conseguiram se eleger para cargos que lhes conferem o privilégio de impor sua vontade pela força. Não deixei que determinassem o objetivo ao qual eu dedicara meus anos de formação, nem as condições sob as quais eu trabalharia, nem a escolha de pacientes, nem o valor de minha remuneração. Observei que em todas as discussões que precediam a escravização da medicina, tudo se discutia, menos os desejos dos médicos. As pessoas só se preocupavam com o bem-estar dos pacientes, sem pensar naqueles que o proporcionavam. Muitas vezes me espanto diante da presunção com que as pessoas afirmam seu direito de me escravizar, controlar meu trabalho, dobrar minha vontade, violar minha consciência e sufocar minha mente. O que elas vão esperar de mim quando eu as estiver operando? O código moral delas lhe ensinou que vale a pena confiar na virtude de suas vítimas, pois é essa virtude que agora lhes nego, segue o Dr. Hendricks. Que elas descubram o tipo de médico que o sistema delas vai produzir. Que descubram nas salas de operação e nas enfermarias que não é seguro confiar suas vidas à mão de um homem cuja vida elas sufocaram. Não é seguro se ele é o tipo de homem que se ressente disso. E é menos seguro ainda se ele é o tipo de homem que não se ressente.